Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre a saída do Barroso. Parece que o Barroso está decidido mesmo a sair do STF agora em setembro, né, quando termina a presidência dele do STF. Isso não é novidade, a gente já fez um vídeo sobre isso há algum tempo atrás. Já há algum tempo o Barroso está insatisfeito com o protagonismo que o Alexandre de Moraes tem tomado na corte, a forma divisiva como isso tem afetado a sociedade brasileira, e ele tentou resolver o problema, não conseguiu resolver o problema e se sente meio culpado por isso, então quer sair da corte. Isso, de novo, não é novidade, ele já vinha combinando isso há algum tempo, né? Só que agora parece que ele estaria a coisa estaria mais certa. Eu, sinceramente, acho que isso daqui tem muito mais a ver com o Lula prometendo coisas, porque olha só, Barroso pensa em sair, Lula já tem 4 candidatos para o STF, então o Lula está querendo forçar o Bruno Dantas, o Bessias, o Rodrigo Pacheco e o Vinícius Carvalho da CGU a ajudarem ele, que pode ser você o próximo ministro do STF, talvez eu ainda indique alguém para o STF ainda esse ano, né? Então eu tenho minhas dúvidas se isso daqui é verdade, ou seja, se o Barroso vai mesmo sair ou não. Agora, uma coisa é inevitável, né? O bolsonarismo derrotou o Barroso. A verdade é essa. Lembra que o Barroso foi o cara que falou lá num congresso da UNE que nós derrotamos o bolsonarismo e coisa e tal? E, pois é, né? Parece que o bolsonarismo derrotou o Barroso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Lula no Open Bar é Prejuízo, Ninfeta Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então essa notícia não é uma notícia nova, como eu falei para vocês. O Barroso já tem sentido muito desgaste dele no STF. A verdade é que é o que eu falo para vocês de todos esses ministros do STF. Em tese, o STF deveria ocupar uma posição técnica, não deveria ser um tribunal político, né? E no momento que o STF começou a fazer política, a coisa desandou completamente, porque eles podem ser até juristas muito experientes, mas são políticos de merda, políticos iniciantes, né? E o Barroso se queimou muito, particularmente na questão do nós derrotamos o bolsonarismo, que ele falou lá na UNE, que mostrou claramente que ele tem lado nessa história, ou seja, ele está atuando politicamente, não está atuando juridicamente, e também o caso do perdeu Mané lá em Nova York, né? O Barroso falou para os manifestantes perdeu Mané lá em Nova York, ou seja, o que ficou marcado como uma frase importante na política brasileira, né? Ou seja, o Barroso é um dos caras, é uma das figuras do STF que vai entrar para a história como o cara que fez merda, que jogou o nome do STF no lixo por conta da ação dele, né? E ele já está querendo sair há algum tempo, ele prometeu ficar no STF até o final da presidência dele, que é em setembro, e então ele pediria a renúncia, né? De novo, eu não sei se isso é verdade ou não. Ele, pessoalmente, nunca falou isso. Isso sempre saiu através de jornalistas e coisa e tal. E esse tipo de situação costuma ser usado por pessoas na área da política com uma tentativa de tirar atenção. Ou seja, o cara está sendo muito atacado, estão criticando muito ele, o Alexandre de Moraes está criticando ele, o Gilmar Mendes está criticando ele, a população brasileira está criticando ele, o Lula está criticando o Barroso, está todo mundo criticando o Barroso. Então ele fala, olha só galera, o negócio é o seguinte, eu vou sair. Vocês me aguentam até setembro eu entrego a presidência do Senado, do STF, depois vocês ficam aí com o que vocês quiserem, eu não vou mais fazer nenhuma diferença, né? Não vou fazer mais nada, né? Então, essa é a situação no final das contas. Eu não sei se isso vai ser verdadeiro, se é só apenas o efeito midiático dele de tentar diminuir as tensões, ou se ele realmente pretende sair. Eu não descarto nenhuma das duas coisas, tá? Existe uma suspeita de que o Alexandre de Moraes também sairia após condenar Bolsonaro, após encerrar o processo do Bolsonaro e condenar Bolsonaro, o Alexandre de Moraes também pediria o boné. Tem gente falando sobre isso aí na internet. Eu não acredito nisso também, não vi nada muito forte nesse sentido, né? Então a gente tem que avaliar duas coisas nesse aspecto aqui. Primeira coisa, isso é bom para o bolsonarismo ou não é bom para o bolsonarismo? Por um lado, nós derrotamos o Barroso e é possível que o Alexandre de Moraes também desista do STF depois dessa ação do Bolsonaro. São duas possibilidades no final das contas. Certamente estariam entregando a derrota, perderam, né? Ou seja, nós ganhamos isso daí. Por outro lado, quem indicaria os dois substitutos seria o governo Lula.
o que é uma coisa problemática para nós. Por quê? Porque é lógico que o Lula vai indicar alguém de extrema esquerda, né? Mais do que isso, os nomes que o Lula está colocando aqui são pessoas novas, pessoas que vão ficar no STF uma eternidade de tempo, né? Já havia a indicação entre o Jorge Bessias e o Dino, e eu falei para vocês que eu preferia o Dino do que o Jorge Bessias por um motivo muito simples. Os dois são umas bostas, mas o Dino é uma bosta mais velha que tende a morrer mais rápido, né? E a sair mais rápido do STF. Então, o Bessias, sendo mais novo, vai causar problemas por mais tempo no STF na esquerda, né? E eu digo para vocês que, do ponto de vista do processo contra Bolsonaro, eu diria para você que o Barroso sair e eventualmente o Alexandre de Moraes sair, isso só tem coisa positiva para gente. Mesmo com o Lula indicando outros ministros mais à esquerda. Por quê? Porque isso foi uma derrota. Qualquer um que entrar, se entrar com a mesma cara política, com a mesma gana política, como entraram o Alexandre de Moraes e o Barroso nessa história, vai acabar se queimando do mesmo jeito. Já viu que o negócio não tem saída, não tem como melhorar essa situação aí, né? Então, é uma vitória de qualquer forma, mesmo que seja um cara de esquerda entrando. Isso para o processo contra o Bolsonaro. Agora, essa não é a única situação. Eu vejo, por exemplo, um risco muito grande para o pessoal que trabalha com aplicativo, né? Vocês sabem, o STF está julgando a questão da terceirização, da validade da terceirização e coisa e tal, e por enquanto está ganhando o pessoal que entende que esse trabalho por aplicativo é moderno e coisa e tal, mas está ganhando apertado, tá? Já chegou a ganhar folgado no STF, agora está ganhando apertado porque entrou o Zanin e o Dino, que são a favor dos sindicatos, de sindicalização e não sei o que lá, tem que ter carteira assinada para trabalhar no Uber, essas besteiras todas. Então, o que eu temo é o Barroso e o Alexandre de Moraes saindo. Quem entrar, meu amigo, vai entrar com uma cara menos empresarial e mais pró-sindicatos, e isso vai ferrar completamente todo mundo no Brasil. Então, o problema não é nem no que tange ao Bolsonaro. No que tange ao Bolsonaro, eu acho que é positivo para a gente, mesmo que o Lula indique os substitutos, tá? Agora, para a questão trabalhista, eu vejo realmente como um problema isso daí. Também para a questão indígena, de demarcação de terra, esse tipo de coisa, você pode esperar um posicionamento do STF ainda mais radical. Agora, eu não vejo grandes problemas, porque, veja, o Barroso e o Alexandre de Moraes só sairiam mesmo na década de 2030, ou seja, depois do próximo presidente. O único ponto é que se torna ainda mais crucial a gente ganhar a próxima eleição, porque se a gente não ganhar a próxima eleição, a chance de indicarmos ministros para o STF ficou quase zero. Se a gente ganhar a eleição só em 2030, o presidente que assumir em 2030 vai ter muito pouca gente para mandar para substituir no STF. Pode gerar um problema, podemos ter um STF de esquerda por muito tempo aqui no Brasil com essa saída do Barroso e do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque eles sairiam em 2034, se não me engano, 2033, alguma coisa assim. Então, esse é o problema nessa história. Agora, tem um outro ponto que pode ser interessante. Dependendo de como esteja a configuração do Senado, pode ser que o Senado opte por segurar esses nomes e não deixar sancionar, não aprovar os nomes novos do Lula, né? Por que eu digo isso? Porque, embora a maioria do Senado tenha interesse em indicar esses nomes, porque é lógico, né, o senador que está hoje, ele quer indicar o nome porque ele não sabe se ele vai estar na legislatura que vem, então ele quer indicar o nome de uma vez, pelo menos ele pode pedir favor dessa pessoa agora, para indicar agora. Só que o PL controla a CCJ e a indicação tem que passar pela CCJ. E a CCJ pode sentar em cima e não aprovar esse negócio, né? E a CCJ está na mão do PL. É lógico que vai haver uma pressão enorme para a CCJ aprovar o nome do Lula e coisa e tal, mas é uma possibilidade. Existe a chance de segurarem o nome da indicação, não permitirem que o Lula indique alguém que seja muito ligado à esquerda, ou seja, force o Lula a indicar um nome neutro nessa vaga, ou então não vai ser aprovado pela CCJ. Eu não sei como é que vai ser isso, mas existe essa possibilidade. Ou seja, mas infelizmente o que eu digo é isso, né? O que acontece se realmente o Barroso sair e eventualmente o Alexandre de Moraes sair? O Alexandre de Moraes tem menos indicação, tá? É só boato mesmo. O Barroso parece ser uma coisa mais certa, isso já há algum tempo, né? A questão toda é essa. Para o caso do Bolsonaro é positivo sob qualquer ponto de vista, mesmo com Lula indicando. Para a questão trabalhista, não é não, a gente vai se fuder. A economia brasileira vai tomar mais um golpe, vamos ter mais força para os sindicatos e menos força para as empresas, vão afundar mais o Brasil na CLT e nesse tipo de coisa, né? Então esse é o ponto.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.